Outros assuntos de Brasília, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir pela primeira vez nesta sexta-feira com todos os ministros. Bruno Pinheiro, a que se deve essa reunião? Uma boa tarde para você, bem-vindo. Olha, Cláudia, exatamente, essa reunião vai acontecer na sexta-feira, reta final da semana. Algumas reuniões individuais estão acontecendo. Lula está conversando com os seus ministros de forma individual. Uma agenda cheia aqui no Palácio do Planalto, hoje na parte da manhã, hoje após o almoço também outras reuniões de forma individual vão acontecer aqui no Palácio do Planalto, no gabinete de Lula. Na sexta-feira, uma reunião geral. Ele já havia adiantado que tinha o interesse de conversar com os seus ministros, de apresentar alguns números e repassar o que ele quer exatamente que aconteça na sua nova gestão, no seu governo. Então, uma reunião geral já está confirmada na sexta-feira aqui no Palácio do Planalto. Então, essa é a expectativa. Entre essas reuniões, viu, Cláudia, eu também apurei uma informação que Lula está de olho nas indicações, nas duas vagas que vão surgir no STF, na Suprema Corte. Aposentadorias. Ministro Ricardo Lewandowski e também a ministra Rosa Weber, que assumiu, a atual presidente do STF, vai ficar cerca de um ano e já vai se aposentar. É uma aposentadoria obrigatória aos 75 anos de idade. E aí, com quem eu estive conversando, nossa apuração da Jovem Pan, só para a gente entender que o interesse de Lula é de levar o legado de Jair Bolsonaro. Qual é esse legado? De indicar nomes jovens e não com idades avançadas, já chegando aos 70, 75 anos, já que a vida útil de ministro lá na Suprema Corte seria muito mais longa, muito mais importante. Lula, quando esteve aqui na sua última vez no Palácio do Planalto, indicou alguns nomes. Ricardo Lewandowski mesmo é um nome que é muito fiel a Lula, inclusive ele está aqui nesta cerimônia hoje no Palácio do Planalto, esteve em outra cerimônia ontem, ele tem de fato acompanhado a gestão de Lula nesses últimos dias. Então, essa aposentadoria que vai acontecer e a ideia é indicar ministros jovens. Então, haverá um tipo de consulta também durante esta semana a fim de localizar e identificar um nome que consiga indicar lá ao ministro do STF. São duas vagas. E uma outra apuração é que o governo Lula não quer também aumentar o número de mulheres. Ele quer somente substituir, ou seja, a ministra Rosa Weber, ele vai substituir colocando uma outra mulher e na vaga de Ricardo Lewandowski também indicando um novo homem. Então, a gente vai acompanhar essas indicações, essas especulações, alguns nomes de alguns advogados que já está sendo divulgado, especulado aqui no Palácio do Planalto, mas nenhuma informação real já confirmada sobre essas duas vagas. Ricardo Lewandowski já comentou também alguns aliados e interlocutores, até mesmo o interesse de antecipar a sua aposentadoria. Isso era uma expectativa do ano anterior, em 2022, só que agora ele volta a falar sobre aposentar essa aposentadoria aos 75 anos de idade. A gente vai acompanhar. São duas vagas importantes na Suprema Corte, no STF, que fica aqui ao lado do Palácio do Planalto, viu, Cláudia? Bruno, também agora falando do Ministério do Trabalho, aí parece que pretende acabar com o saque aniversário do FGTS, é isso? Exatamente, essa também é mais uma ginástica, é um planejamento do Ministério, do novo ministro, que assumiu ontem, começa a falar, o mercado já começa a reagir sobre essas incertezas, e aí a gente vê que é mais uma decisão do governo federal. Essa foi uma liberação do governo de Jair Bolsonaro e aí a gente vê agora essa nova decisão. É pelo menos uma expectativa, além de suspender o saque do FGTS, também se fala sobre uma reforma da Previdência que foi feita em 2019, que é muito recente, na verdade. Ainda que isso tudo não aconteça, Cláudia, só mesmo de divulgar essa informação, o mercado já fica irritado e inseguro com essas informações que são repassadas. Na última semana, eu já havia contado aqui no Jornal da Manhã, que eu conversei com alguns nomes e eles chegaram a reclamar que essas entrevistas de Fernando
Fernando Haddad, ministro da Fazenda, diariamente, uma na parte da manhã e outra logo após o horário do almoço, isso fica um pouco inseguro, porque são muitas informações e o Ministério da Economia é uma linha muito sensível a qualquer informação que chega. Isso acaba dificultando e muito, gerando incertezas. Até agora, o clima entre Fernando Haddad e interlocutores, aliados de Lula, é uma derrota de Fernando Haddad. E por qual motivo? Rapidamente eu vou explicar. Fernando Haddad tinha o interesse de já encerrar sobre os impostos sobre os combustíveis. Mas Lula resolveu o quê? Aumentar, continuar por mais alguns dias, porque ele não queria esse choque de assumir a gestão e logo de repente ver essa alta sobre os combustíveis, já que isso seria colocado na conta de Lula. Imediatamente ele assumiu, o combustível também aumentou. Fernando Haddad, ele tinha o interesse de acabar, literalmente, não continuar estendendo por mais alguns dias. Então ele sofreu uma derrota lá dentro da legenda, dentro do governo. Haddad, ele sempre relembra que durante a sua gestão como ex-ministro lá da Educação, à frente do Ministério, ele nunca sofreu uma derrota no Congresso Nacional. Então é o seguinte, se era uma ideia de Fernando Haddad já retirar o imposto ali, ou seja, já voltar à normalidade, que isso já conseguiria aumentar o combustível, ele não conseguiu, já que Lula não autorizou, Haddad já sofre uma derrota interna no início do governo eleito. Então são vários planejamentos, alterações e mudanças que já colocam essa insegurança em quem está olhando do lado de fora, viu, Cláudia? Obrigada aí, Bruno Pinheiro, pelas suas informações. Bruno volta com a gente daqui a pouquinho. Vamos chamar agora o Diogo Schelp novamente. Diogo, o Bruno Pinheiro trouxe vários assuntos aí em destaque, mas eu gostaria de falar de um em especial, que é a indicação de novos ministros para o STF, que vai ser essa missão de Lula nesse governo, com a saída do Lewandowski e também da ministra Rosa Weber. Nesse caso da Rosa Weber, saindo uma mulher, pode ser que outra mulher seja indicada como ministra do Supremo? É possível, essa é a expectativa realmente, de que das duas vagas que Lula poderá preencher, uma delas seja mulher, mantendo aí mais ou menos a configuração atual, né, em termos de proporção de homens e mulheres na corte. Agora, a gente precisa lembrar que as indicações para o STF, obviamente, obedecem, na maioria dos casos, e sempre foi assim, uma afinidade, né, do presidente com as visões que o indicado poderá vir a ter. Foi assim quando o Bolsonaro indicou, por exemplo, Cássio Nunes Marques para uma vaga no STF, e também André Mendonça, né? Ele havia prometido que teria um ministro evangélico e fez isso com André Mendonça. Então, obviamente que a expectativa, não há nenhuma dúvida de que isso vai acontecer, que os indicados de Lula terão uma visão de mundo um pouco mais próxima, mais progressista, mais próxima daquela que é a do PT. O que não mudaria de forma radical a configuração atual do STF, já que um dos que estão saindo é justamente Ricardo Lewandowski, que foi também nomeado pelo PT, né, pelo PT para essa vaga. Então, não haverá uma grande mudança em termos de equilíbrio dentro da corte nesse sentido.